Então, amados, quem trouxe a sua Bíblia, vamos estar fazendo a leitura do texto introdutório da mensagem desta noite, que encontra-se em Filipenses 4:13. O texto diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Deixe suas Bíblias abertas, nós vamos trabalhar mais alguns textos bíblicos, mas na introdução dessa mensagem, então, a leitura desse texto tão famoso, tão conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo, então, aos Filipenses. Amados, nessa introdução quero tratar alguns pontos aqui antes da gente continuar no texto bíblico. Primeiro eu quero fazer uma pergunta, então, já interagindo com a igreja. Quantos aqui creem nessa palavra, nesse texto bíblico que foi lido? Amém. Eu creio. Amém? Começamos bem então, amados. Assim como eu, todos creem que tudo a gente pode naquele que me fortalece. Paulo falou isso, ensinou isso através da palavra de Deus, a gente tem que ter a mesma fé de Paulo, para tomar para nós também, porque é um ensinamento, o ensinamento do apóstolo Paulo, através desse tudo posso naquele que me fortalece. Segundo ponto aqui, amados, é costume então fazermos planos e metas sempre que um ano novo chega, sempre desejando coisas boas e realizações. Então, amados, aqui eu já quero, antes de desenvolver esse raciocínio aqui introdutório, eu quero dizer que o título dessa mensagem é Ano Novo, Vida que Segue. Eu vou repetir: Ano Novo, Vida que Segue. Então nós temos esse costume aqui de, sempre que vai chegar o final de um ano, agora nós chegamos no final de 2021, estamos hoje dia 5 de janeiro de 2022, começando o ano. Então é normal lá no final de cada ano nós fazermos projeções, nós estipularmos metas para o ano que vai chegar, e é normal e é natural que a gente queira coisas boas, que a gente deseje saúde, prosperidade financeira, enfim, que as bênçãos de Deus cheguem até nós, Alguns estabelecem metas lá, vai perder peso, vai para academia, vai fazer dieta, outros vão juntar dinheiro para um propósito financeiro, enfim. Nós sempre queremos coisas boas, sim ou não? Sim. Quem aqui entra um ano desejando coisas ruins? Ninguém, Ninguém. Isso leva ao terceiro ponto dessa introdução, então, para nós continuar desenvolvendo essa mensagem, que é uma pergunta que eu vou responder, eu me comprometo de responder no final dessa mensagem, tá bom? Então a pergunta é a seguinte: será que a cada ano que chega devemos apenas, veja bem, devemos apenas pedir e esperar coisas boas em nossas vidas? Eu vou repetir a pergunta: será que a cada ano que chega devemos apenas pedir coisas boas e esperar coisas boas para as nossas vidas? Eu me comprometo que no final dessa mensagem eu respondo essa pergunta, amém? Amados, vamos voltar para o texto bíblico aqui. Eu quero fazer leitura dos versículos 10 até o versículo 12 aqui do capítulo 4 mesmo de Filipenses. Já estamos aí com as nossas Bíblias abertas, e o texto bíblico diz o seguinte, Filipenses 4, do 10 até o 12: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois, preste atenção aqui, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E agora eu vou ler o versículo 13 de novo. Vocês podem ler comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Primeiro ponto aqui, amados. Uma das principais regras da hermenêutica bíblica é interpretar os textos dentro dos seus contextos. E
o verso 13 que foi lido aqui, propositalmente isolado no início dessa mensagem, ele não pode ser interpretado à luz apenas daquele versículo. Isso, a hermenêutica, para quem não sabe, a palavra é interpretação, a hermenêutica bíblica. É a ciência, a arte de interpretar a Bíblia. Então, uma das regras principais da hermenêutica, né, gosto muito quando eu leciono hermenêutica, e aqui tem alunos, né, do curso de teologia, bênção de Deus, é que a gente tem que analisar os textos dentro de contextos, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Porque as pessoas isolam às vezes versículos como esse e aí fazem uma teologia ou sustentam alguma coisa absurda, como por exemplo, lá na teologia da prosperidade, da confissão positiva, esse é um dos textos, esse versículo isolado, tudo posso naquele que me fortalece, para dizer que qualquer coisa a gente pode em Deus. Isolam esse versículo, isolam esse texto entre tantos outros, para justificar que a gente pode todas as coisas, que aí você pode orar para Deus por um carro novo e Deus tem que te dar um carro novo, orar por uma cura e Deus é obrigado a dar cura, e assim sucessivamente. Ou que você vai dar algo para Deus financeiro e Deus vai te retribuir quantas vezes mais. Esse é um dos textos forçados, né? Então o versículo 13, por isso que eu li aqui só três versículos antes ali, do 10 até o 12, já muda toda a situação, sim ou não? Quando a gente lê acompanhado do contexto que ele está inserido. Então o versículo 13 ele tem que ser interpretado desta forma, no contexto que ele está inserido na Bíblia, amém? Glória a Deus. Segundo ponto aqui, então quando a gente estuda o contexto do que Paulo está escrevendo ali, a gente vai ver que Paulo aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, boas e ruins. Veja que ele fala ali de momentos bons e de momentos ruins. Ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Ele passou por muitos momentos de dificuldade no seu ministério. O apóstolo Paulo, segundo os historiadores, enfim, né, não tem uma precisão, mas pelo menos mais de 20 anos, em torno de 25 anos, ele pregou o evangelho e serviu a Jesus. Então foi um ministério longevo, foram décadas, muitos e muitos anos, onde ele está tratando aqui algo que acompanhou toda a vida dele, todo o ministério dele. Então nós vamos ver que Paulo, logo após então dizer das coisas boas e das coisas ruins que ele aprendeu a viver, como ele vai dizer ali, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Ele vai dizer, sei o que é ter fome, e sei o que é viver com bastante ou com pouco. Aprendi o segredo, olha que lindo. Ele vai dizer, né, aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Toda e qualquer circunstância, seja boa ou seja ruim. Aí ele vai concluir o texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Ficou claro agora, amados? A gente pode tudo naquele que nos fortalece. A gente pode passar dificuldade, mas a gente também pode ter prazer de deleitar nas bênçãos de Deus. Mas em tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Aleluia. Talvez vai ter quem vai questionar ou vai ficar na dúvida, mas será que Paulo não está usando uma figura de linguagem aqui? Será que Paulo não está dizendo isso, que sabe o que é passar necessidade, sabe o que é viver com pouco, sabe o que é passar fome, apenas para impressionar os filipenses? É uma pergunta que pode surgir, né? Tá, mas será que Paulo não está fazendo isso de uma figura de linguagem? Paulo não está falando de algo hipotético, né? Hipoteticamente eu posso nessa necessidade, hipoteticamente Paulo poderia estar falando aqui que ele sabe, né? Se precisar passar fome ele passa. Mas o próprio apóstolo Paulo, para nós entender o que quando Paulo fala, aqui ele é muito brando, na verdade. Quando ele fala que sabe o que é passar fome, que sabe o que é passar necessidade, ele é muito brando. Porque quando Paulo escreve lá a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 24 até o versículo 27, não precisa abrir aí, eu vou ler o texto aqui, tá? Aí ele vai ser mais específico o que é essas necessidades. Aí ele vai ser, quando ele vai defender o apostolado dele, aqui nesse texto lá em 2 Coríntios, Paulo está defendendo o apostolado dele. Os coríntios estavam duvidando que ele era um verdadeiro apóstolo. Uma das coisas que na cidade de Corinto estava acontecendo naquela época é que eles estavam duvidando da autoridade apostólica de Paulo. E veja bem, né? Diferente dos dias de hoje, que muitos aí que se dizem apóstolos, pastores, enfim, querem dar carteiraço,
querem se achar superiores pelas grandes coisas que fazem, defender a sua autoridade. Eu não estou indo contra as autoridades eclesiásticas, estou falando das más autoridades, más exemplos eclesiásticos da igreja, que dão carteiraço, que eu isso, eu aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha como Paulo faz a defesa do apostolado dele. Ele vai falar um pouquinho das necessidades dele. Eu vou ler o texto aqui para vocês. 2 Coríntios 11, do 24 ao 27. Diz o seguinte: 5 vezes, recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Eu acho que a resposta que talvez poderia caber no texto que a gente está ministrando aqui está respondida. Aleluia. Sim ou não? Glória a Deus. Paulo ele não está falando de algo hipotético. Aqui em 2 Coríntios, aqui Paulo é específico. E ele vai dizer que passou, depois você pode ler em casa lá, que passou todas essas coisas, que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo, quando Paulo fala que ele trazia no seu corpo, eram as cicatrizes de tudo que ele já tinha passado em prol da obra de Deus. Veja que ele defende o seu apostolado não dizendo quantas igrejas eu plantei, quantas pessoas eu trouxe para Cristo. Não, é todo o sofrimento que ele passou em Cristo. E por que Paulo, tudo isso que ele falou aqui em 2 Coríntios, ele suportou? Porque tudo ele pôde naquele que nos fortalece. Aleluia! Assim como Paulo passou por tudo isso, com a permissão de Deus, com o propósito de Deus, e era o Paulo que dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Eu não estou aqui dizendo que nós temos que passar por tudo isso para dizer isso. Nós podemos e devemos também dizer que tudo aquilo a gente pode naquele que nos fortalece. Mas não é só para pedir coisa para Deus. Não é só para chegar no ano novo, quando entra um ano, e achar que a passada de um tilintar lá, o tic-tac passou lá, vai ser como se fosse um toque de mágica, que as coisas vão mudar simplesmente porque virou um ano. É um outro dia, como qualquer outro dia. É um outro dia da contagem da nossa passagem aqui na terra, de cada um de nós. Aleluia! A nossa esperança ela não pode estar depositada num calendário. A nossa esperança ela não pode estar depositada em um período específico. A nossa esperança tem que estar depositada em Jesus Cristo. Aleluia! A nossa esperança em 2022 tem que ser Jesus Cristo. A nossa esperança tem que estar fundamentada e alicerçada na palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Amados, eu quero concluir essa mensagem então respondendo. Vou até me estender um pouquinho na conclusão, mas respondendo, eu quero fazer de novo aquela pergunta então, como eu me comprometi de fazer e responder para vocês. Será que a cada ano que chega devemos apenas pedir e esperar coisas boas em nossas vidas? Agora já mudou um pouquinho, né? Lembra que todo mundo levantou a mão lá e disse lá quando eu perguntei se aquela palavra tudo posso, que não, que me fortalece, vocês levantaram a mão junto comigo. Eu vi todo mundo levantar a mão. Amém? Pegadinho, viu? Agora vamos ver as implicações que isso traz. Eu já falei aqui as implicações. Não traz só bênção, não traz só coisa boa. Parte de tudo que Paulo podia naquele que fortalecia estava aqui em 2 Coríntios, aqui que eu acabei de ler. Quem que quer passar por isso? Eu não quero, por nada dessas coisas. Mas e se for preciso passar? No propósito de Deus na vida de Paulo estava passar por essas coisas. E no propósito de Deus nas nossas vidas está passar por dificuldades. O Senhor Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições,
Mas não tema, eu venci o mundo. Aleluia. Mas ele foi sincero quando disse que no mundo tereis aflições. Jesus também disse: tome sobre si o meu jugo, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Mas ele diz que tem fardo, que tem jugo. É suave por quê? Porque ele ajuda a segurar. Ele nunca vai colocar uma grama a mais daquilo que nós podemos suportar. Aleluia. Mas ele vai andar junto com a gente, vai segurar junto. Aleluia. Primeira parte da resposta, então. Tenho duas respostas aqui para essa pergunta. A primeira parte: devemos sim pedir coisas boas. Pedir que Deus nos abençoe em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia, amém? Vou repetir, irmãos, nós devemos e podemos e devemos colocar na presença de Deus, seja no ano novo, em qualquer época do ano, mas que seja no ano novo, então, que isso desperta algo novo em nós às vezes. Coloque na presença de Deus os seus desejos financeiros, a sua vida financeira, peça prosperidade para Deus, seu casamento, relacionamento com os filhos, sua vida profissional, sua saúde, a saúde da sua família. Peça todas essas coisas para Deus. Amém. Aleluia. É a palavra de Deus, não é o irmão Marco que está inventando isso. Aleluia. De fato, a palavra de Deus nos ensina a colocar na presença de Deus tudo que nós desejamos. E Deus, ele é poderoso para nos dar infinitamente mais daquilo que nós desejamos ou pensamos. Aleluia. Aleluia. Não vim aqui para trazer uma palavra negativa, não sou uma pessoa negativa, mas eu sou realista, porque a palavra de Deus, ela é realista. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Aleluia. E a palavra de Deus fala de bênçãos para as nossas vidas e fala que a gente tem que buscar em Deus essas bênçãos. Então a primeira parte da resposta é que não está errado, de todo errado. A gente tem que pedir sim, tem que pedir sim. Mas agora eu quero falar a segunda parte da resposta. Todavia, não podemos deixar de pedir a Deus que nos fortaleça para passarmos os dias maus, os momentos difíceis que provavelmente todos nós passaremos neste ano e no próximo ano e até o fim da nossa vida nessa terra. Nenhum de nós está imune, não existe oração, não existe pedido, amados, que a gente possa fazer na virada de um ano para o outro, que vai se cumprir plenamente sem que tenha as pedras no caminho. Por mais que nós colocamos na presença de Deus todas as coisas, como eu já disse aqui, nós devemos fazer isso e crer com fé que Deus é poderoso para retribuir, mas isso não quer dizer que no nosso caminho para alcançar os objetivos e as coisas que Deus quer nos dar, que não vai ter pedra, que não vai ter espinho, que não vai ter dificuldade. Vai ter. E é por isso que nós devemos nas nossas orações pedir força, graça de Deus, para poder suportar os dias maus. A graça, o poder de Deus para quando a coisa não der certo. Aleluia. Aleluia. A gente às vezes planeja uma coisa o ano inteiro. Por exemplo, eu vou dar um testemunho pessoal meu rapidinho aqui, que aconteceu comigo agora. Sou professor, trabalho em 2 municípios, trabalho lá no Quintão e aqui em Tramandaí dando aula. O ano inteiro me programando para no final do ano, Natal e Ano Novo, passar com a minha família em Criciúma. A minha mãe, minha irmã, minha filha, meu genro, estão todos morando lá. A gente passou o ano inteiro se organizando, guardando dinheirinho suado, difícil, né? Organizando financeiramente. Tem que orar, mas tem que ser consciente. Não dá para gastar mais, se comprometer, comprar mais do que tem dinheiro para pagar, fazendo sobrar um dinheirinho e tal. Tudo pronto, tudo preparado, tudo organizado. Glória a Deus, faltava poucos dias, ali início de dezembro. Estacionei o carro na garagem. O carro não funcionou no outro dia. Era uma segunda-feira. Na terça-feira levei no mecânico. Daí na quarta de manhã tinha que ir lá no quintão da aula. Eu tenho uma vizinha, peguei a motinho. Tô indo ali naquele deserto, entre Tramandaí e Cidreira. Pifa a moto no meio daquele deserto, 7 horas da manhã. Aí eu vou empurrando a moto até o centro de Cidreira, leva 1 hora e pouco até chegar lá. A moto estragou no meio do caminho, arrebentou o pneu, rasgou tudo lá. Passei numa cratera lá. E eu fui naquele trecho, estava um dia bonito, olhando a praia assim. E eu juro pra vocês, tem coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida que na hora a gente não entende, mas depois Deus vai revelando. Aleluia. E eu sinto só de eu poder dar esse testemunho aqui com o maior prazer, com o maior Glória a orgulho. Deus. É porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia.
E eu tava indo lá, irmãos, com fonezinho de ouvido, ouvindo louvor, adorando a Deus, e fui empurrando a moto, nem dei bola, e fui glorificando a Deus, ali me arrastando com aquela motinha lá, um calor. Aí eu fiquei olhando aquele mar lindo, aquelas luzes, fiquei contemplando a criação de Deus no meio do olho do furacão. Tô parado lá na frente da oficina de moto, com a moto, me liga o meu mecânico. Ele achou que era coisinha, o carro só não pegou. Daí ele me liga, cara, tem notícia ruim pra te dar, o que foi? Eu achando que era alguma coisinha assim, teu motor fundiu. Meu Deus do céu, fundiu o motor do carro. Eu digo, tá, fazer o quê? Vou ver aqui e tal, faço um orçamento, ver o que dá pra fazer. Eu naquela manhã tinha que dar 2 palestras lá na escola em Quintão. Uma das 9 e umas 10h30 da manhã. Eu cheguei 10h20 da manhã na escola lá, eu consegui chegar 10h20. A direção da escola, assim, o pessoal é fantástico, a minha diretora lá, o pessoal é fantástico. Juntou todo mundo, ia dar palestra em duas partes da escola. E aí juntaram todo mundo às 10h30. Eu cheguei lá suando, cansado, só cheguei, já peguei o microfone, fui pro ginásio, todos os alunos, lá, os professores, os colegas, direção, tudo, para dar palestra. E aí eu pedi desculpas, assumi o microfone lá e pedi desculpas. Eu disse, olha pessoal, me atrasei, porque a minha moto estragou no meio do caminho, contei para eles lá, muitos deles são meus alunos, né? Todos são os professores, a direção, meus colegas lá. Entenderam o caso, mas eu contei antes, pedi desculpas porque eu não consegui chegar às 9 para dar a primeira palestra, mas estava todo mundo ali, graças a Deus. Enfim, falei para eles que meu carro tinha estragado, que eu estava lá na frente, o mecânico me ligou, disse que tinha fundido o motor do carro. E aí, mas no caminho o Espírito Santo foi tratando comigo, muito. E eu senti assim aquela seta de Satanás, para mim blasfemar, para mim murmurar. E aí eu falei para eles isso tudo e eu lembro que eu disse exatamente essa frase que eu vou dizer para vocês agora. Vocês podem estar aí pensando, que azar o professor Marco tá, que azar. Eu disse para eles, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só estragou o meu carro e a minha moto porque eu tenho um carro e uma moto. E eu dou graças a Deus porque eu tenho um carro. Aleluia. Se eu não tivesse um carro e uma moto que Deus me deu, não ia estar lá. Eu vou dar um jeito, pessoal, não se preocupe. Vocês podem achar que eu estou triste, que eu estou chateado, eu dou graças a Deus, sinal que eu tenho um carro e uma moto. Se eu não tivesse um carro e uma moto, eles não estragavam. E eu creio que ali o inimigo, né, as estratégias dele caiu por terra. E eu glorifiquei a Deus na frente ali de centenas de pessoas ali. Aleluia. Glória a Deus, consegui, né, foi uma fortuna lá, consertei a moto, consertei o carro e fui para Santa Catarina com a minha família. Glória a Deus. Deus proveu de onde eu nem imaginava, fiquei um pouco triste, não vou poder, gastei o dinheiro das férias com um conserto, coisa totalmente improvável do carro e da moto, mas Deus proverá. Em nenhum momento eu desacreditei de Deus, em nenhum momento eu blasfemei contra Deus, eu fui lá no meio quando o inimigo eu creio que esperava que eu ia dar aquele péssimo testemunho, eu fui lá e glorifiquei o nome de Deus na frente do mundo. Eu nem sabia se ia poder viajar ou não. Aleluia. Mas Deus é poderoso, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu lembrei de Paulo naquele dia, eu lembrei do espinho na carne de Paulo, eu lembrei das aflições. Se Deus permitiu é porque Ele vai prover. Aleluia. E eu pude consertar tudo, ir para Santa Catarina, curtir as férias, voltar, trouxe a minha mãe. Aleluia. Mas a gente passa por tribulações. Às vezes lá na finaleira estava o meu ano todo organizadinho. Eu sou muito organizado. Eu sou muito organizado com as coisas. E aí acontece um imprevisto, eu não tinha, mas Deus proverá. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu não pudesse ter ido para as férias, eu ia estar aqui do mesmo jeito, pregando a palavra de Deus, com o mesmo amor por vocês, com o mesmo amor por Cristo. Aleluia, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu não sirvo a Deus porque Deus pode me dar. Aleluia, eu não sou grato a Deus pelas coisas simplesmente que Deus me dá. Eu sou grato a Deus por tudo. Porque Deus, Ele é o dono da nossa vida. O carro está no meu nome, a moto está no meu nome, a casa está no meu nome. Mas se não fosse Deus, eu não tinha nada. Aleluia. Eu sou apenas mordomo de Deus. Eu apenas cuido das coisas que Deus me deu, que Deus me provei. Aleluia. Para encerrar então, amados, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede para Deus. E também tem que estar preparado, acho que foi bem clara a mensagem, né, nessa noite. A gente tem que estar preparado, tem que pedir as coisas boas, mas tem que estar preparado para as pedras do caminho. Tem que estar preparado para os espinhos que surgem no caminho. E nos espinhos é que a nossa fé é provada. Quando Deus dá, quando a gente ganha alguma coisa boa, é só alegria, é só festa. Mas quando bate a dificuldade, problema no casamento, quando dá o problema na família, problema financeiro, problema com os filhos, aí é que a nossa fé é provada. Aí é que a nossa fidelidade com Deus é provada. É nessa hora que nós estamos sendo colocados à prova.
Aleluia. E é nessa hora que nós temos que dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É nessa hora que nós temos que pegar e dizer: se Deus permitiu que essa prova desse na minha vida, é porque Ele tem a saída. Aleluia. Se abrir uma porta da dificuldade, Deus tem uma porta para nos livrar dela. Aleluia. Persevere, persevere, independente das dificuldades. Aleluia. Eu vi um post, e eu já vou ler mais um texto bíblico e encerrar. O irmão Joel também viu. Não vou dizer quem, nem onde, óbvio. Mas eu entendo a intenção, não estou julgando a pessoa, mas profetiza que 2022 vai ser o melhor ano da tua vida. Que coisas que tu nem imaginava Deus vai te dar. 2022 vai ser um ano extraordinário, vai se levantar pessoas e coisas e, meu Deus, assim, declara, decreta, determina, vai ser extraordinário. A intenção eu entendo que é boa, mas e aí, se a pessoa toma posse daquela palavra e não, eu declaro, eu determino e vai ser só bênção, vai ser o ano mais maravilhoso da minha vida, e se aí na andar da carruagem não é? Surge algum problema e surge, a pessoa vai se decepcionar, a pessoa vai se frustrar, a pessoa vai achar que Deus não está com ela. Por isso que nós temos que ter a consciência que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que nós pedimos, mas que nessa caminhada existem pedras, que nessa caminhada existem dificuldades. A palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele não nos tenta. Lá em Tiago vai escrever que Deus não nos tenta, mas Ele nos prova. E Ele nos prova com a intenção de nos aprovar e nos aperfeiçoar. Aleluia. As provações, elas são pedagógicas. As provações na nossa vida, elas são didáticas. As provações, elas são para nos ensinar. As provações são as ferramentas de Deus, às vezes para nos fazer crescer, para deixar de sermos meninos na fé, deixarmos de beber o leite espiritual e nos tornarmos maduros. Aleluia. Cascudo, forte. Aleluia. Para encerrar então, amados, eu quero ler aqui o versículo 6 e 7 de Filipenses. Olha um pouquinho, lembra aquela história, interpretação hermenêutica, texto dentro de contexto. No versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo, um pouquinho antes, já tinha dado um conselho para eles que diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Veja bem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, orando, suplicando e já agradecendo. Aleluia. E já agradecendo. O simples fato de Deus ouvir nossa oração já é motivo de agradecer. Aleluia. Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia. Oração, súplica, ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E olha que ele conclui dizendo assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa orientação do apóstolo Paulo, usado, inspirado pelo Espírito Santo, seja a nossa motivação nesse ano de 2022, 2023 e até onde Deus permitir que nós andamos nessa vida. Que nós não ficamos presos a calendários, a datas e acontecimentos. Que a nossa vida não seja uma vida de entrar numa campanha e achar que aquela campanha vai mudar a tua vida, muito embora eu não sou contra a campanha. Mas achar que está vinculado, que a tua bênção está vinculada a tantas terça-feira, tantas quarta-feira, a um propósito, a um voto. Não, a nossa fé, a nossa vida tem que ter alicerçada em Cristo Jesus. A palavra de Deus, independente de campanha, de propósito, faça jejuns, é Deus quem nos sustenta. É em Deus que nós podemos dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Querido e amado Deus, eu preguei a tua palavra nessa noite, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, oh, aleluia, venha entrar na mente e nos corações de cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, Pai. Deus, que em 2022 e que no restante da nossa vida, Senhor, nós possamos aprender com a tua palavra, com que o Senhor usou o apóstolo Paulo, Senhor. Que nós sejamos gratos em tudo, Senhor. Que nós possamos colocar os nossos desejos em oração e súplicas, dando graças, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a passar o dia mal, a dificuldade, Senhor, como o Senhor ajudou o apóstolo Paulo, Senhor. Como a tua palavra promete que o Senhor vai nos ajudar, Senhor.
mas que nós possamos perseverar firmes em Ti, Senhor. E que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor, esteja com nós, Senhor, e que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor nos pegue pela mão, Senhor, e que o Senhor nos faça andar em paz nessa vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor, eu não posso nada, eu não declaro nada, eu não libero nada, quem sou eu para liberar a bênção, para decretar alguma coisa? Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha, Senhor, se possível, atender os desejos do coração dessas pessoas, Senhor. Se essas pessoas, se alguém está aqui, Senhor, que tem problema de saúde, financeiro, familiar, Senhor, que o Senhor ouça a oração, Senhor, que o Senhor ouça, Senhor, o clamor, Senhor, e se for da Tua vontade, Senhor, que o Senhor use o Espírito Santo, Senhor, para liberar, Senhor, o que for preciso para a vida deles e para a minha, em nome de Jesus.